Shalom, meus amores! Eu sou Stephanie. Eu sou Vinícius. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, gente, contaremos pra vocês a história do nosso relacionamento, como a gente se conheceu, né, até chegar realmente no namoro e no noivado, né? Ele vai contar primeiramente a versão dele, porque ele me conheceu primeiramente do que eu conheci ele, né? E aí ele vai começar contando um pouquinho como é que foi o lado dele, quando ele me conheceu, e eu vou contar a minha parte. Isso ele vai contar só até a parte realmente só do conhecer, sem a gente se falar ainda. Roda a vinheta! Minha tia, ela congregava na mesma igreja que a Stephanie, né, que hoje em dia é minha noiva. E aí ela sempre falou que me via com ela e tal, e eu nunca ligava, né, porque meu foco era outro. Aí eu vi ela, né, no Instagram louvando ao Senhor, achei muito interessante, uma menina de Deus e tal. Aí eu fui, mandei uma solicitação. Daí ela aceitou essa solicitação. Aí eu sempre respondia as stories dela, sempre falava, né, que realmente os louvores que ela fazia cover, né, ela vai até voltar. Né, amor? No Instagram eu sempre comentava falando de Deus e tal. Aí às vezes ela via, mas não dava moral assim não. Então, gente, vou contar a minha parte, como eu conheci ele. Antes, na verdade, de eu perceber que ele me seguia no Instagram, porque eu aceitei, gente, mas eu não tinha percebido nem quem era ele, nada do tipo, né? Aceitei essa amizade e pronto. E aí um dia eu vi um menino na igreja, que na verdade era ele, né? Só que eu não tinha intimidade, só que na minha mente eu sabia que era ele que eu segui no Instagram, só que eu não tinha intimidade. Eu fiquei assim, poxa, eu conheço esse menino de algum lugar, que era do Instagram, né? E aí eu vi assim, achei bonito tal na igreja, só que depois ele não continuou lá na igreja. Esse dia foi na virada de ano, que ele foi lá, acho que foi ver a tia dele, eu acho, falar com a tia dele, por conta da virada do ano. Eu vi ele assim, tava escuro, mas eu reconheci que era ele do Instagram. Tá, até aí a gente não teve nada. Depois disso foi que eu comecei a perceber quem era ele de verdade. Aí um dia ele respondeu meus stories, né? E aí, nesses stories que ele respondeu, aí foi que eu notei ele, né? Que eu percebi, o menino que eu vi na virada de ano. Aí eu fui e respondi ele. Fui ver logo o perfil pra dar uma conferida, né? Pra ver se era aquele menino que eu tava pensando. Aí pronto, mas sem intenção, assim, realmente de namoro. Mas a gente sempre dá aquela conferida, né? Pronto, aí a gente começou a conversar, tal, contar nossas experiências, tal, um pro outro, né? De coisas que a gente passava na vida, a nossa experiência com Deus, devocional, tudo mais. E aí a gente foi criando cada vez mais um vínculo de amizade cada dia mais forte, né, um com o outro. Até que um dia eu percebi que a gente conversava muito e eu fiquei assim, poxa, esse menino não tem nenhuma iniciativa, esse menino não pede pra orar, não fala nada e tal. Só que ele vai contar essa parte, gente, na versão dele eu tava achando que ele tava demorando, né, mas não tava. Pode contar essa parte aí. Eu não queria agir pelo impulso, né? Eu queria ver o que realmente, se o Senhor realmente estava. Eu não queria, né, agir pelos meus impulsos, né? Eu queria realmente ver se realmente era algo de Deus. E para isso eu comecei a orar, né? Comecei a jejuar pela vida dela para ver se realmente o Senhor estava nisso. Mas antes mesmo de falar com ela, né? Que eu estava interessado nela. E aí a gente foi conversando e ela também foi criando esse interesse, mas também esperando a minha atitude. Foi um verdadeiro filme. Aí eu falava com o pessoal lá do trabalho e tal, e o pessoal ficava todo dia me cobrando, você tem que falar, você tem que agir e tal. Mas muitas das vezes eles não entendiam que não era sobre mim, sabe? Era sobre o Senhor, sobre a minha vida. Eu tava esperando um propósito de Deus para realmente dar aquele passo. E aí fluiu, né? Foi algo maravilhoso. E é tão bom quando você espera no Senhor, quando você se entrega, né? As coisas do Senhor, ela vem sobre sua vida. Isso que ele falou, gente, é muito importante. Eu nunca tinha conhecido alguém que teve essa iniciativa que ele teve comigo, porque normalmente as pessoas, alguns homens que apareciam interessados por mim, já iam logo direto ao ponto, no interesse, e acaba que isso é ruim, gente, porque a gente acaba se precipitando, achando que aquela pessoa é uma coisa e acaba que a pessoa não é aquilo que ela aparenta ser. E nele, por a gente respeitar esse tempo de se conhecer, de ter uma amizade, eu pude conhecer partes dele, lado dele, entendeu? Que eu me identifiquei e que era o tipo de pessoa que eu queria ter um relacionamento, por mais que eu ainda não tava assim apaixonada por ele. Eu não me apaixonei por ele logo, primeiramente, né? De cara logo. E aí até que um dia eu cheguei e soltei uma pra ele, falei assim, vou tirar minha dúvida agora de vez. Vou arrumar uma pergunta pra ele pra ver o que ele vai dizer. Aí eu perguntei pra ele assim,
você namoraria, você chamaria pra orar Uma pessoa do mesmo propósito que o seu. Do mesmo propósito que o seu, que é uma menina de oração, de igreja. Aí ele, claro, e só falou isso. Não, nessa hora eu gelei. Sim, aí ele falou, claro, e só isso. Eu falei, então ele não tá interessado, fiquem na minha. Aí nisso que eu fiquei na minha, daqui a pouco ele me manda mensagem e falou assim, olha lá no Instagram. Aí eu fiquei já com o coração acelerado, falei, alguma coisa tem aí. Pra ele mandar olhar no Instagram. Aí eu fui olhar no Instagram, quando eu olhei no Instagram, ele me mandou um vídeo que tinha aquela música, como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo. Aí ele me mostrou esse vídeo e no vídeo, no óculos do menino passava, quer orar comigo? Tô apaixonado por você, cara. Isso, Aí eu falei assim, sério? Eu perguntei pra ele, por que não é sério? Aí foi que a gente começou realmente a perceber que havia o interesse das partes dos dois. E a gente começou a orar pra ver se era isso que a gente queria, não tem nada a ver com uma decisão de Deus, porque eu acredito, gente, que é uma escolha da pessoa. Muitas pessoas se frustram no relacionamento por conta disso, porque culpam a Deus por suas escolhas e Deus não se intromete. Deus, ele vai te dar a direção, é totalmente diferente, ele vai te dar a direção, te mostrar, né, se realmente aquela pessoa é o tipo de pessoa que você quer caminhar ao lado, que você quer estar, né, pra sempre ao lado daquela pessoa, né, que se encaixe no seu propósito. Isso. Mas Deus não vai interferir. Se você querer ficar com a pessoa, você vai ficar, você vai colher as consequências daquela escolha. Ver os ideais dessa pessoa, né? Ver se realmente é uma boa pessoa, é uma boa filha, é uma boa neta ou algo assim do tipo, né? Exatamente. E aí a gente começou a orar depois disso e aí tudo fluiu. A gente teve, né, realmente a resposta que a gente queria sobre os sentimentos. A gente viu que aquilo realmente era recíproco das duas partes e a gente começou a namorar, né? E aí depois eu acho que com menos de um ano, né? Acho que menos de um ano a gente se noivou. A gente noivou isso. A gente noivou com menos de um ano, a gente se noivou, ele me pediu noivado na igreja, não se esperava porque ele, assim, ele é tímido entre aspas. Muito. Ele é uma pessoa comunicativa, Porém, ele é mais tímido do que eu sou mais, assim, pra frente. Então, eu não esperava que ele ia fazer esse pedido, assim, na frente das pessoas. Eu esperava que ele ia fazer um dia, mas eu pensava que ele ia falar comigo no particular, não, tipo, na frente da igreja, né? E foi algo muito assim, gente, muito lindo, foi muito surpreendente, realmente. Foi tudo conforme, além mais do que eu imaginei, né? Que Deus poderia preparar pra minha vida. Então, foi algo muito especial mesmo. Foi um momento muito lindo com as pessoas que eu amo, né? Da minha igreja, com as pessoas que eu amo. E foi inesquecível. E a gente já fez 1 ano de noivado e a gente ia fazer 2 anos de namoro. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa história de relacionamento. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês também, através dessa história da gente, vocês possam também tirar uma lição, né? Entender que a gente não deve culpar Deus por nossas escolhas, mas que a gente deve ter sim a direção de Deus, a gente deve pedir direção a Deus, é diferente. Uma coisa é você falar, Deus é Ele, Deus não vai dizer se é totalmente Ele, Deus vai te dar a direção para que você tome a escolha certa para sua vida, porque cada um de nós sabe aquilo que a gente suporta e aquilo que a gente não suporta. Então, o namoro é uma fase de conhecimento, né? Sim, a escolha é uma escolha sua, entendeu? E você que tá nesse processo aí, busque de Deus, né? Se valorize, veja se for o homem, né? Se esse parceiro realmente é um homem de Deus, exatamente. Se essa parceira realmente é uma mulher de Deus para sua vida, né? Comece a ver a longo prazo, não enxergue só o hoje, entendeu? Veja se sua parceira é esforçada, veja se seu parceiro realmente tá ali, né, nos propósitos de Deus, é um bom homem, é uma boa mulher em si. Uma coisa que eu acho que é principal e que eu sempre busquei em um relacionamento era alguém que pensasse em casar. Entendeu? Porque eu vejo muitos relacionamentos hoje em que a pessoa namora 4, 5, 6 anos. A gente não tem nada contra quem namora 4, 5 anos. Só que eu acho que o namoro cristão, gente, não deve se estender tanto, né? Ele tem que ter um propósito. Você não namora só pra ficar namorando pro resto da vida, não. Você namora com o intuito de namorar, noivar e se casar. Então isso deve sim ser o mais rápido possível que você puder, claro, debaixo da sua condição. Eu e meu noivo, depois a gente vai contar um pouquinho da nossa história no próximo vídeo sobre esse propósito de casamento, né? Como foi essa iniciativa da gente de correr atrás do nosso casamento, mesmo a gente tendo pouca condição, mas a gente fez de tudo para que saísse como a gente queria e conforme a vontade de Deus. Então eu acredito assim, quando você tem força de vontade suficiente para fazer algo acontecer, vai acontecer. Por mais que, tipo assim, gente, não seja uma coisa totalmente grandiosa. Eu mesmo nunca fiz questão de coisa muito grandiosa. Meu sonho mesmo é casar e pronto, ter minha casa e minha família, gente. Essa é a minha prioridade. E também era a prioridade também dele. Eu acho que tudo tem que ter um acordo. E é isso, gente. Estamos aí, né? Felizes. É isso, gente. Se inscrevam no canal, curta, comente, compartilha, tá bom?
Se você gostou, deixa o seu like, gente, é muito importante. Beijos.